Boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Cotidiano e Direito. Eu sou a Maína Hortense, sou apresentadora nesse podcast junto com a Clarissa. Hoje ela teve um compromisso e não conseguiu estar aqui com nós, mas vamos seguindo o nosso episódio que também ficará depois disponibilizado no Instagram e no canal do YouTube. Nós fazemos as transmissões ao vivo quinzenalmente às terças-feiras ao meio-dia. É sempre um prazer contar aqui com a presença de vocês nos acompanhando. E quem não conseguir assistir ao vivo, lembrando que os episódios ficam gravados depois. Hoje, o nosso convidado é o Fábio Genaro. Ele tem um extenso currículo que eu vou resumir aqui um pouquinho para vocês. O Fábio tem muita experiência, pois ele é diretor de transformação da Lotus, que é uma empresa do grupo Traton, que compreende a Volkswagen e a Scania. Além disso, o Fábio também é empreendedor e sócio da Valor Invest, que é um escritório filiado à Nord, que é uma empresa de consultoria em investimentos. Possui uma experiência de 20 anos em empresas multinacionais como gestor estratégico. Tem formação e MBA em investimentos e em gestão financeira e controladoria. Também é consultor de investimentos pela Comissão de Valores Imobiliários. Hoje nós falaremos sobre gestão de patrimônio e investimentos. É um assunto muito interessante que vamos aproveitar aí todo o conhecimento e o conteúdo que o Fábio nos trará. Obrigada por ter aceito o convite, Fábio. É uma honra recebê-lo aqui em nosso podcast. Doutora Maíne, eu que agradeço, antes de mais nada, a oportunidade. O prazer aqui é enorme poder falar de coisas importantes, interessantes. E muito obrigado à doutora Clarissa também, pela oportunidade e a toda a audiência de a gente ter esse bate-papo aqui, que pelo menos para mim é super interessante. Espero poder contribuir um pouquinho aí com todos. Ah, com certeza, será de grande valia. Lembrando que nós estamos aqui com o chat aberto, então se vocês tiverem dúvidas ou quiserem enviar alguma pergunta para o Fábio, eu vou aqui retransmitindo para ele. E Fábio, queria pedir para você começar contando um pouquinho aí para a gente da sua trajetória profissional. Eu fiz um resumo, mas se você puder detalhar um pouquinho melhor. Claro. Passando aí rapidamente para a gente aproveitar ao máximo o tempo, né? Mas acho que vale a pena contextualizar um pouquinho, além dessa trajetória no mercado, basicamente da indústria também. Hoje, dentro da Lotus, como a doutora comentou, a Lotus é uma empresa logística desse grupo, o Traton, e o grande desafio, na verdade, a Lotus ela tem liderado uma transformação da logística brasileira, através de um desenvolvimento de um ecossistema completo de soluções que possa apoiar as empresas na transição para uma logística sustentável. Afinal de contas, o desafio é enorme no Brasil e não basta acreditar que apertar um botão vai resolver todos os problemas. Então, a Lotus, ela, de fato, tem liderado esse movimento. E tem sido um desafio muito, muito gratificante, especialmente porque a gente sabe da carência que o nosso país tem nesse setor, né? Mas falando um pouco mais focado aqui no nosso conteúdo de hoje, né, pensando na gestão de patrimônio, como o investimento se relaciona com isso, também tenho uma participação nesse escritório da Valor Invest, que é o nosso escritório em Campinas, que faz parte do grupo, né, da Nord. E falando rapidamente do contexto, a Nord ela nasceu com o propósito e continua fazendo pesquisa, que é o que a gente chama de research no mercado, para avaliar empresas, bancos, investimentos, fazer recomendações de forma independente, ou seja, não tem vínculo com nenhuma instituição financeira, banco ou corretora. Então, isso traz uma autonomia e uma independência interessante para quem consome essas informações, que em geral são fundos, muito family office, mas especialmente pessoas físicas. E aí, né, nesse atendimento às pessoas físicas, que em geral elas buscam esse conhecimento para fazer a gestão
de maneira própria, né, independente, até autodidata dos seus investimentos, começou a surgir uma demanda por um serviço mais estruturado, onde a gente sabe que a maioria das pessoas não tem tempo, talvez não tenha afinidade ou disposição para aprofundar nessas questões dos investimentos. Então essa demanda ela surgiu e a Nord trabalhou muito bem trazendo o modelo de consultoria que é aplicado em 80% do mercado americano, que é o nosso benchmark, para replicar esse modelo aqui no Brasil, que é um modelo independente para justamente não só aconselhar, mas ajudar o investidor, o cliente, a executar os passos ali da melhor maneira possível na gestão do seu patrimônio, de maneira até mais abrangente, não só olhando o mercado financeiro, mas outros aspectos do patrimônio, como planejamento sucessório, seguro de vida, previdência nesse aspecto, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente aí. Certo. Então esse escritório Valoro é filiado à Nord, mas atua com uma independência, trazendo sempre um planejamento para o cliente, de modo que ele fique livre para escolher o melhor investimento, é isso mesmo? Exato, exato. Eu gosto muito de um exemplo, né? E a gente já pode começar a falar um pouquinho sobre o perfil do cliente de consultoria, qual que é esse perfil e o que a consultoria, seja ela qual for, o que as pessoas precisam olhar, né? E observar se de fato é uma consultoria. Então, o primeiro aspecto da consultoria é que ela precisa ser independente, ou seja, ela não pode ter um viés vinculado a algum banco ou corretora, porque senão isso pode gerar um conflito. E o perfil do investidor é justamente esse de precisar de um apoio, de uma ajuda para conduzir seus investimentos, e o escritório ele tem toda essa estrutura de consultores para atender esse cliente. Aí a gente pode explicar um pouquinho a diferença dos modelos, né, e fazer a ponte com esse perfil e alguns exemplos que eu gosto de trazer de forma mais prática para explicar a diferença do consultor, né? Então, falando um pouco de história, né, a gente tem no Brasil, assim como na maior parte do mundo, basicamente 3 modelos de aconselhamento para patrimônio ou investimentos. O primeiro é o mais conhecido, que são os bancos, o segundo as corretoras e o terceiro que é a consultoria. Basicamente os 2 primeiros modelos, que são os bancos e as corretoras, eles são muito similares, ou seja, eles trabalham com recomendação de produtos de investimento, e os profissionais ali que prestam o serviço, eles são remunerados basicamente por comissão daqueles produtos indicados. Naturalmente, as corretoras elas criaram um movimento de desenvolvimento para o país relevante, porque ela trouxe mais tecnologia, uma gama de serviços muito maior. Então, o banco ele fica muito restrito aos produtos próprios, aqueles produtos que ele mesmo custodia ou que ele emite, e aí a pessoa à frente desse aconselhamento para o cliente é o gerente da conta. Quando nós vamos para a corretora, ela ampliou muito a gama de produtos, porque ela não oferece só produtos próprios. Na verdade, a grande parte dos produtos ali das plataformas são de terceiros, inclusive dos bancos, mas de empresas em geral, né, de capital aberto, capital fechado, que oferecem ali produtos de renda fixa, renda variável com ações, fundos imobiliários e uma gama enorme, né, fundos de investimento. E as corretoras trouxeram, então, uma diversidade maior, mas ao mesmo tempo, quando existe uma diversidade maior de produtos, fica mais difícil para quem quer escolher os produtos. Então, surge a figura do assessor, não consultor, o assessor de investimentos, que é a pessoa responsável ali pela conta da corretora e vai fazer esse trabalho de recomendar, sugerir alguns produtos. Então, nesses 2 primeiros modelos, basicamente a remuneração é dessa forma que eu comentei. Esses profissionais serão comissionados pelos produtos indicados. E isso traz o primeiro risco, ou o maior risco desse modelo, que é o conflito de interesse. De fato, aquele produto recomendado, ele é o melhor para o momento do cliente, ou existe ali uma perspectiva de uma comissão maior que motive aquele profissional a indicar aquele produto. Quando nós vamos para a consultoria, esse problema ele é eliminado, até por questão regulatória, não é só uma questão ética. O consultor ele é proibido de receber comissões, e isso traz uma série de vantagens para o cliente de forma direta e indireta. A primeira vantagem direta é
é justamente essa questão do conflito de valor, eu poderia até dizer indireta, né? É a questão do conflito de valor que deixa de existir, porque se o consultor ele é pago em formato de honorários pelo cliente, de forma direta, o cliente sabe quanto ele paga, isso é estabelecido previamente. Então, se elimina o risco do conflito de interesse, porque daí o consultor ele não tem vantagem nenhuma e ele nem vai ser tendenciado a buscar vantagem, porque ele não ganha nada indicando ou não indicando um produto. E do outro lado, parte daquela comissão que antes ficava no escritório da corretora ou para o assessor, no modelo de consultoria, esse valor volta para o cliente como um cashback. Então, como uma vez que o consultor não recebe esse valor ele não fica na nuvem, ele volta para o cliente como um crédito em conta, ele vê esse crédito mensalmente caindo na conta dele. E tem outros aspectos de ganho até na questão das taxas de rentabilidade dos investimentos. E aí eu não quero entrar muito profundamente aqui em questões técnicas, até pelo nosso tempo, mas basicamente qual que é esse segundo ganho direto para o cliente? Toda vez que um investimento, especialmente de renda fixa, ele for recomendado, existe uma faixa de rentabilidade que o profissional que está ali recomendando, ele pode literalmente alocar para o cliente. Então eu vou dar um exemplo. Um título de renda fixa qualquer, pré-fixado, que pague entre 13% a 13,5%. É uma faixa de valores que o profissional ele pode escolher na tela do sistema da corretora. Então, quando você tem um consultor ali, ele vai sempre pegar a maior taxa, porque aquela taxa que ele deixar, ou seja, ele pode escolher entre 13 a 13,5%. Se ele pegar 13%, esse 0,5% vai ficar para a corretora, que não tem vantagem nenhuma para o cliente dele. Então, ele aloca na maior taxa de 13,5%, então o cliente tem o segundo ganho direto. Ele sempre vai capturar as maiores taxas, especialmente de renda fixa, para a alocação daquele investimento dele. Mas e como fica na situação do assessor, né? Aí, de novo, a gente vai olhar para o conflito de interesse. Se existe ali uma flexibilidade e o assessor é medido muito em relação a desempenho, se ele alocar numa taxa menor, ou seja, 13% aqui no nosso exemplo, a gente sabe que tem 0,5% aí sobrando. Isso automaticamente ou naturalmente fica na operação da própria corretora, e aí existem mecanismos ali de avaliação ao longo do ano para medir quanto que o assessor também trouxe, né, de ganho, de alguma maneira, para a corretora, e ele é remunerado por isso também. Ou seja, se for possível reter um pouco dessa rentabilidade para a corretora, tanto a corretora quanto o assessor, no final, tem algum prêmio por isso. Obviamente, o que eu estou descrevendo aqui é o modelo geral, é um modelo que não é irregular, mas existe uma dúvida aí quanto à questão da transparência, né, do resultado que isso pode trazer. E só para fechar o raciocínio, então, da figura do consultor, eu gosto de trazer o exemplo da farinha de trigo. Então, no final do dia, o que o consultor, de fato, ele pode fazer em prol do cliente? Imagine que você vá ao supermercado para comprar uma farinha, né? E aí você chega ali na prateleira e existem várias farinhas de trigo. Eu faço uma analogia um pouco do assessor e do consultor da seguinte maneira. Eu vou dar alguns exemplos aqui, não estou ganhando nada por isso, mas são os nomes que eu sei, né? Você chega ali no supermercado, tem um representante da Dona Benta ou da Renata. Se você perguntar para o representante da Dona Benta que farinha ele recomenda, ele vai sugerir a da Dona Benta. Mas em nenhum momento ele te perguntou para que você precisa da farinha. Ele simplesmente te indicou porque, óbvio, existe um interesse ali. Se você perguntar para o consultor, a primeira pergunta que ele vai fazer é: para que você precisa da farinha? É para pizza? É para bolo? É para pão? Porque cada farinha tem um objetivo específico a ser atendido. Então, nesse momento, o consultor ele vai olhar, independente da marca, independente do preço, e vai direcionar o comprador ali para o objetivo que ele precisa. E aí a gente conecta justamente com o quê? Todo mundo tem objetivos diferentes, perfis diferentes, eles podem ser parecidos em algum grau na vida, mas os momentos mudam, a disposição de risco de cada pessoa é diferente. Então não basta chegar com um pacote pronto e entregar ali para o comprador. Então esse exemplo da farinha é interessante porque no final do dia,
a corretora, ela continua sendo usada pelo consultor. O consultor, ele não trabalha alheio ao mercado financeiro. Na verdade, ele se utiliza do mercado financeiro como uma grande prateleira de supermercado, e aí a gente faz o link com a farinha, para escolher o melhor produto. E isso ajuda muito no dia a dia, porque, como eu disse, sai correndo para comprar farinha. Se eu saio rápido, não conheço exatamente o que eu quero, eu acabo pegando a primeira que está ali, a que está mais fácil, e às vezes eu perco uma oportunidade de poder ter um resultado melhor, ou mesmo eu posso até perder. Imagine que eu compro uma farinha para pizza, mas que ela era para pão, por exemplo. Acho que talvez não é um bom exemplo, mas é uma farinha de pizza que era para biscoito. Então eu vou perder aquela farinha porque eu não vou ter uma utilidade adequada, né? Então é um exemplo relativamente banal e simples, mas eu gosto muito de trazer para a realidade qual que é a diferença da atuação desses profissionais. Então aqui a gente consegue entender um pouco disso, e aí o perfil do cliente ele vai estar muito vinculado, aliás, ele precisa estar muito alinhado à expectativa do que o consultor vai oferecer e o que o cliente está buscando, porque a gente sabe, né, e eu trago aqui um outro exemplo, também eu gosto de trazer muito, que é o exemplo da geladeira, né? Quando você vai buscar um apoio para uma opinião, digamos que você vai comprar uma geladeira. Uma geladeira, em média, custa 2, 3 mil reais, né? Dependendo aí. E aí, em geral, as pessoas fazem uma pesquisa super ampla. Vai lá, hoje em dia, até no chat GPT, né? Quais os benefícios, os riscos. Entra no Reclame Aqui, vê se tem algum problema com a loja que está vendendo. Enfim, faz uma super pesquisa para um bem ali de 3, 2 mil reais. Só que quando ela vai buscar um aconselhamento pro patrimônio dela, e eu acho que essa dor é muito real aqui no mundo jurídico também, né? O brasileiro, por cultura, ele não busca um apoio consultivo prévio. Ele vai buscar depois que ele tem problema. Então, a analogia que eu faço com a geladeira, as pessoas gastam muito tempo analisando e pesquisando que está correto para tomar uma decisão, às vezes, de um valor relativamente pequeno no patrimônio, e quando elas vão cuidar do patrimônio delas, elas entram no YouTube e vão ver lá o youtuber dando dica ouro do prêmio de R$1 milhão em um mês. Isso não existe. Então, o consultor, ele jamais vai prometer um milagre, ele vai ser realista dentro daquilo que, do objetivo de vida, da situação daquela pessoa, e sendo, em primeiro momento, um preservador do patrimônio. O consultor, ele sempre vai ter a prerrogativa e a responsabilidade de preservar o patrimônio e depois, em um segundo momento, fazer esse patrimônio crescer. Não a qualquer preço, não a qualquer custo, porque senão a gente entra num desequilíbrio do risco e do retorno, que são duas variáveis totalmente vinculadas, né, na gestão do investimento, que é quanto mais risco você tem, você pode ter mais retorno. Mas a verdade, o contrário também é verdade, né? Quanto mais risco você tem, mais você pode perder. Então esse trabalho ele precisa ser muito coerente, muito responsável. E aí quando eu digo que é importante para qualquer pessoa que for buscar um aconselhamento, é olhar um pouco disso, né? Da postura, da percepção, da pessoa que está trazendo aquela sugestão, para não se expor a riscos, né? Sem contar outros problemas que a gente vê aí, como pirâmide, apostas, os bets do mercado hoje até regularizados de alguma maneira, mas que acabam drenando recursos importantes das pessoas com uma falsa promessa ali de um ganho rápido, um ganho efetivo, que a gente sabe que não é realista. E aí isso vai muito para o lado da ganância também, né? Não quero me aprofundar aqui, mas esse alinhamento de expectativa com o cliente que o consultor atende e a expectativa que o cliente tem também de ser atendido pelo consultor, ela precisa estar alinhada e ser realista. Do contrário, o relacionamento ele não vai ser frutífero e vai trazer más experiências, especialmente para o cliente. Sim, Fábio, pelo que eu entendi, então o consultor tem uma capacidade, uma possibilidade de fazer uma gestão, um acompanhamento maior e mais independente do patrimônio. Porque o que você falou é bem verdade, que nós brasileiros sempre tivemos a cultura de fazer as coisas com o gerente do banco, depois de alguns anos para cá surgiram as corretoras, mas os consultores estão trabalhando em paralelo e de certa forma junto porque utilizam as plataformas. Esse é até um dos motivos que a gente pensou em
convidá-lo aqui para o programa para conseguir explicar mais essa função do consultor, que ainda é desconhecida da maioria das pessoas, mas é muito importante pelas questões de não receber comissão, pela questão de analisar o que é melhor, e eu gostei muito do que você falou naquele momento de vida, porque em determinado momento a pessoa pode fazer um investimento mais arriscado, se aquele não for o dinheiro, digamos, que ela está poupando para aposentadoria, como tantas vezes a gente já comentou, que a carteira tem que ter uma forma de você ter um dinheiro agora, mas também em quantos anos você vai usar aquilo, ou esse dinheiro é a sua aposentadoria, que daí vai ser alocado em situações diferentes. E eu penso que isso está muito também vinculado ao perfil do investidor. E como que o consultor analisa ou vê esse perfil para poder orientar da melhor forma? Perfeito, doutora Maíne. Essa questão da atuação em paralelo, de fato, ela pode acontecer com outros profissionais, mas, em geral, o consultor, a partir do momento que o cliente, na verdade, né, busca o apoio de um consultor, em geral, ele vai deixar de ter o apoio ali do gerente, do assessor de conta, porque o consultor, de fato, vai fazer esse papel e até, se não for dessa forma, vai até gerar uma situação desagradável para o cliente, porque o consultor vai trazer uma recomendação que, se ela tiver que ser executada pelo gerente, pode gerar algum ruído ali, o gerente questionar, né, a decisão, e isso deixar o cliente no final do dia numa situação desconfortável. Então, em geral, quando o cliente busca o consultor, a partir daquele momento o consultor passa a ser o canal de apoio dele para tudo, não só para recomendar, mas também para, falando um pouco da questão operacional, até executar o que a gente chama de ordens, né? Então, hoje os sistemas, a gente tem tudo aqui, né, na palma da mão. O consultor, ele vai ali tomar todas as ações para mandar as aprovações, explicar para o cliente por que ele está recomendando aquele investimento, e o cliente simplesmente vai dar um clique ali aprovando ou reprovando, se ele não estiver confortável com aquela recomendação, discutindo, né, o que pode ser feito. Então isso sim, existe esse paralelo em algum momento, mas inevitavelmente, pouco tempo depois, o cliente ele vai se sentir mais confortável, apoiado 100% pelo consultor. Em relação ao perfil, totalmente, seu ponto é super relevante. Como que a gente define, como a gente avalia esse perfil? Existem ferramentas legais e obrigatórias que os órgãos reguladores nos colocam, né, para os consultores utilizarem, como questionários, até uma pesquisa ali rápida que a gente tem, eventualmente até no próprio celular, na corretora, isso já fica disponível, os bancos têm que fazer isso também. Então a gente, no primeiro momento, se apropria dessas informações, mas elas são muito superficiais, porque elas são basicamente questionários padrões para um público muito heterogêneo. Então, esse momento da definição do perfil e o planejamento do que vai ser feito é o momento mais longo da jornada inicial, porque demanda sentar, ouvir, conversar. Nessa jornada de consultoria, a gente ouve muitos consultores, quando a gente conversa, né, com os consultores do grupo e tudo mais, a brincadeira é sempre constante. Poxa, vocês deveriam ter aqui, ao invés de uma mesa de reunião, um divã, né? Porque a gente precisa, de fato, ouvir muito da realidade, do histórico, das experiências, das dores, porque muitas vezes o cliente ele vem ali se dizendo arrojado ou moderado no que ele suporta tomar risco, mas quando ele faz o movimento, ele começa a ver circulando ali, né, aliás, a volatilidade, né, do sobe e desce do saldo dele na conta, ele já fica extremamente incomodado. Então, sempre para se evitar isso, pelo menos na política do escritório, né, da Valoro, da Nord, se parte de um perfil, por mais que o cliente ele se diga moderado ou agressivo, se parte de um perfil um pouco mais conservador, para ir até aculturando aquela pessoa para o que vai ser feito e conhecendo a realidade dela. E isso tem muita relação com o que você falou de ter liquidez na carteira, aquilo que é para aposentadoria. E aí eu já trago aqui um aspecto, até para contribuir um pouquinho aqui com o conhecimento, né, do público, da audiência, é a renda fixa. Muitas vezes existe
a informação ou o conhecimento de que a renda fixa ela não varia. Ela varia. Então, quando a gente fala, a gente usa até um termo assim, realista, que a renda fixa não é fixa. Ou seja, quando eu me comprometo a fazer um investimento em renda fixa, que existe ali um prazo combinado e uma taxa de rentabilidade combinada, essa taxa ela só vai ser cumprida pelo emissor, pelo banco, pela empresa que está emitindo aquele crédito, né, no qual eu estou investindo. Essa taxa ela só vai ser cumprida se eu mantiver o investimento até o vencimento combinado também. Então é uma situação de combinados. Por que isso é importante? Porque muitas vezes o cliente, talvez muitas pessoas vão entender isso agora, né, do que acontece ali no extrato do banco. Ela faz um investimento em renda fixa e aí ela olha o extrato neste mês, tem um saldo lá de 200 mil naquele título. No mês seguinte ela consulta o mesmo título de renda fixa e o saldo está em 199 mil. Ele recuou. O que é isso? É um termo que a gente chama no mercado de marcação a mercado. Existem motivos para isso que talvez vai ficar muito técnico aqui a gente conversar sobre isso. Se sobrar tempo no final a gente pode falar. Mas basicamente é um desconto que acontece naquele título de renda fixa que você tem, caso você queira vender antes aquele título. Então aí existem uma série de métricas no mercado que vão precificar aquele título que você tem de renda fixa, por isso que se chama marcação a mercado. Os mais antigos de cabelo branco como eu vão se lembrar da época da hiperinflação, onde o preço mudava a todo momento ali, né, com as etiquetadoras, e basicamente no mercado desses títulos acontece a mesma coisa, dependendo da situação do mercado, e aí são diferentes variáveis, esse preço do título que você tem, ele vai variando. Se ele estiver mais atrativo, ele vai valer mais. Se ele estiver menos atrativo, porque naquele momento existem outros títulos com uma rentabilidade menor, ele vai valer menos se você quiser resgatar antes do tempo combinado. Então essa variação, essa volatilidade, ela acontece inclusive na renda fixa e assusta algumas pessoas. Então mesmo o perfil de investidor que no primeiro momento ele se diz arrojado, quando é feita uma aplicação ali em renda fixa, ele começa a ver uma variação no saldo, ele já começa a ficar incomodado. E aí tem todo um trabalho de educação mesmo financeira, de explicar os motivos disso, para ele se sentindo confortável. E aí com o tempo você vai colocando, adicionando um pouco mais de risco, considerando tudo que você disse. Momento de vida, expectativa, objetivo de curto, médio, longo prazo. É super relevante o que você trouxe, né? Há momentos em que um jovem, por exemplo, início de carreira, ele pode tomar mais risco e arriscar ali ter um ganho maior, porque ele tem tempo para recuperar isso, né? E o risco que ele está tomando, provavelmente dentro do patrimônio dele, não é tão relevante. Mas à medida que esse patrimônio vai sendo construído, com duro esforço, muito suor, vai ficando mais difícil você se expor a mais riscos, né? Por isso que precisa ter muita responsabilidade e coerência de fato no que indicar, que é o que eu comentei. Sim, por isso a importância do consultor. E falando nisso, Fábio, tem algumas pessoas aqui nos acompanhando e agora o Marcelo enviou aqui uma mensagem e eu vou ler para você. Ele falou: Fábio é um consultor sensacional. É alguém que tá com... Já trabalhei com ele lá atrás e está me ajudando muito para os meus planos de aposentadoria. Trabalho excelente. Que é o que acabamos de falar justamente do momento e do objetivo que o consultor tem que verificar do perfil do cliente, se isso é para aposentadoria ou não. O Marcelo acabou de vir elogiar o seu trabalho. Obrigado, Marcelo. Imagino quem seja, né? Um grande amigo, já virou amigo, isso é super importante, né? E aí eu trago um pouco, não sei se tem alguma pergunta específica agora, né? Mas isso o consultor ele traz muito, né? Esse relacionamento. Chega um momento que você começa a fazer parte da rotina, ir no aniversário dos participantes, da família, coisas até pessoais, assim, né, de relacionamento entre as famílias, porque imagine, né, a gente está falando aqui de algo muito crítico, muito especial, né, algo que foi conquistado a duras penas, como eu disse.
E aí é importante ter esse relacionamento de valores alinhados. Não estou falando de valor financeiro, os valores éticos, os valores que cada pessoa traz, né, consigo, para que as coisas se comuniquem. Aquilo que o cliente está buscando e aquilo que o consultor está buscando. E diga-se de passagem, o consultor também escolhe cliente. E aí eu não estou aqui fazendo uma ponderação em relação ao patrimônio, mas em relação à expectativa. Se um potencial cliente ele chega com essa expectativa muito desalinhada em relação ao que o consultor vai fazer, ele tem que ser justo e transparente em explicar que ele não vai conseguir atender aquela expectativa e que, portanto, talvez não seja o caminho seguir ali com o consultor, porque de fato vai gerar um estresse na relação. E aí fazendo um pouco do paralelo da confiança, né, e falando um pouco de produtos também, é uma pergunta que sempre vem, e a gente tem visto muito. Se você tem na sua carteira, não se assuste, eventualmente procure um consultor, procure a Nord, procure a Valoro, fazendo uma propaganda aqui, mas não tome uma decisão precipitada, que tem alguns produtos que a gente vê muito nas carteiras, que são os COIs, que são os Certificados de Operações Estruturadas. Então são produtos que geram uma grande comissão para as corretoras e para os assessores e que, em geral, travam o patrimônio por longo período, com uma margem ali de risco, dependendo, relativamente grande, no sentido de você deixar de ganhar, e aí tem uma questão técnica que não dá para a gente cobrir aqui, mas esses produtos, em geral, eles trabalham com hipóteses. Se uma hipótese acontecer, o cliente ganha. Se não acontecer, existem alguns produtos que garantem o valor que ele aplicou, mas aí você teve por longo período de tempo, você deixa de ganhar, isso já é uma perda. E aí chegam muitos clientes com esse produto. É um exemplo aqui que eu me lembrei agora, falando um pouco dessa questão de confiança, que é um produto que a consultoria ela nunca recomendou, né? Justamente porque ela entende que não faz sentido para o cliente, faz sentido para a corretora. Então, apesar de ela até ter uma possibilidade de ganho relevante, é um ganho muito arriscado para o que o retorno oferece. E aí algumas perguntas que vêm bastante também em relação ao Fundo Garantidor de Crédito, né, o FGC, que é aquele fundo que todas as instituições participantes do mercado financeiro no Brasil, elas são obrigadas a fazer uma parte do depósito ali de maneira compulsória nesse fundo para resguardar, né, parte dos clientes. Por que eu digo parte dos clientes e por que isso é importante? É um exemplo e uma informação que eu acho muito útil para a gente trazer num fórum como esse para ajudar as pessoas. Tem alguns aspectos sobre isso. Primeiro, o FGC ele garante até R$250 mil por CPF por instituição. Isso significa dizer que se eu tiver duas contas com R$500 mil em cada, o produto que eu investi vai me dizer se eu tenho garantia ou não do FGC. Mas vou voltar um pouco no número aqui. Então, se eu tiver duas contas com R$500 mil em cada, independente do produto que eu investi, no máximo eu vou ter R$250 mil de garantia naquela instituição. Isso é fato, independente de eu ter 2 ou 3 ou 5 contas. É por CPF. E o que o FGC garante não é a instituição, é o tipo de produto. Então, numa gama de milhares de produtos que a gente tem no mercado, mas se a gente for categorizar em classes, não são tantos, talvez 10, 15 tipos de produto. Tipos de produto a gente fala renda fixa, que aí a gente tem CDB, LCI, LCA, debenture, CRA, CRIA, etc. A gente tem fundos imobiliários, renda variável, a gente tem ações, fundos de previdência, enfim, esses são as categorias. Dentro da categoria de renda fixa, o FGC ele garante apenas os produtos bancários, que a gente pode listar aqui talvez em uma mão, que é CDB, LCA, LCI, LC e talvez mais algum outro produto que nem é tão comum, que eu até nem me recorde agora. Mas basicamente são esses 4 produtos. Então, quando o cliente ou o investidor ele não sabe disso, ele fica tendenciado a colocar todo o patrimônio num único banco, que é um banco de referência, e num único tipo de produto, que é eventualmente um CDB, uma LCA, com a falsa informação, que não é
não é um erro dele, né, mas é uma informação que não está totalmente disponível, achando que ele está garantido pelo FGC, e não está. Então, se ele tiver R$1 milhão numa única instituição, e mesmo que ele tenha vários títulos bancários desses que eu citei, CDB, LCA, LCI, ele estará garantido até R$250 mil apenas. E um outro aspecto do fundo garantidor de crédito é que no mercado brasileiro ele vai cobrir, em geral, cerca de 2% do total aplicado nesses produtos. Isso quer dizer o seguinte, se a gente tiver alguma crise que vários bancos ou vários emissores tenham problema, não é todo mundo que vai ser ressarcido pelo FGC. E aí isso traz um alerta importante, né? Se basear apenas no FGC é um risco, apesar de ser um garantidor. Porque, na verdade, você não está diversificando. E a diversificação ela tem vários aspectos. Não é só o tipo de produto, mas quem é o emissor. Então, numa consultoria, essa análise de qualidade dos investimentos ela é importante para trazer essa diversificação, de modo que o cliente não precise buscar apenas um FGC, produtos de FGC que vão limitar a rentabilidade dele, mas ao mesmo tempo também não se expor a riscos grandes. Eu posso dar um exemplo aqui que está super atual, disponível no mercado, não estou trazendo aqui nenhuma informação sigilosa ou de demérito para este banco em específico. Talvez algumas pessoas tenham acompanhado. Tem um banco chamado Master, que tem aí títulos bancários emitidos, vários investidores alocados, né, que aplicaram nesses títulos de CDB com taxas super atrativas, 17%, 18%, mas é um banco que também, por diversas razões, ele já há algum tempo não está numa situação saudável, tão saudável, digamos assim, e que, óbvio, de novo, risco-retorno. Se eu estou disposto a correr o risco, está tudo bem, o meu perfil, eu estou ali naquela faixa do FGC até ok, apesar que vai me dar bastante trabalho se esse banco vier a quebrar, para receber. Mas, pegando de novo este exemplo ainda, é um banco, por exemplo, que não entrou na lista de recomendações da Nord há muito tempo. Antes, o contrário, desrecomendando que se fosse investido nesse banco, por não haver um equilíbrio, não que esteja exposto totalmente, mas não há um equilíbrio ali entre retorno e risco, né? Então, são aspectos importantes e dúvidas que vêm. Acho que esse do FGC é um ponto bem legal de a gente trazer, porque a gente ouve muito, né? Não, mas eu estou no banco tal e tem garantia do FGC. Tá, mas não é o banco, é o produto e ele é limitado. Então, super importante ter isso em mente também, para não se expor a riscos desnecessários. Fábio, isso foi bem importante mesmo, essa informação, porque eu mesmo já ouvi por diversas vezes a questão do fundo garantidor e pessoas optando por fazer investimentos em que tivessem essa garantia, digamos. Mas o que você comentou sobre a confiança e a amizade dos clientes, né, que acabam virando amigos, eu penso que porque mexendo com o patrimônio das pessoas, com o dinheiro, é um ponto muito sensível. Então, realmente precisa ser alguém sério e ético nesse trabalho. E por isso também a questão que eu havia te perguntado de perfil, e que você bem trouxe, que também tem que ter um alinhamento do perfil do consultor com o perfil do cliente para que possa fazer um trabalho bem feito. Porque tem pessoas que a gente vê mesmo comentando, né, que buscam ganho rápido, até nas questões de jogos, que é um grave problema. Inclusive, já trouxemos aqui no podcast até psicólogos que explicaram sobre esse problema. Eu mesmo já comentei aqui em oportunidades anteriores que isso é uma causa de muitos divórcios. Então, assim, essa questão da ganância ou de buscar um ganho rápido acaba virando um problema para as pessoas. Mas, a parte disso, nós temos uma pergunta. Vou aproveitar já te fazer. Está escrito assim: que criptomoedas? Qual a sua opinião em relação a esse ativo? Excelente pergunta e colocação. A criptomoeda, a gente entende como consultores, né? Ela é algo inevitável
né? A gente vai ter um desenvolvimento cada vez mais robusto em relação a isso, porque a tecnologia, em geral, ela é disruptiva e ela não volta. Ela se ajusta, ela evolui. E aí, em relação à criptomoeda, o que a gente enxerga hoje? O grande risco ainda do modelo é a falta de regulação ou clareza daquilo que existe de regulação que gere ou algum tipo de proteção para o investidor. Óbvio que o próprio conceito da criptomoeda ele é disruptivo no sentido de você literalmente ter a própria custódia, ou seja, você gerir e ter aquele ativo independente do sistema, e isso inclusive para evitar risco, porque se ele está com você, na sua custódia, no seu pendrive ou no seu dispositivo, você tem autonomia sobre ele de forma total. No entanto, o que a gente enxerga de riscos é a falta de regulação até de proteção, né, do investidor, principalmente para aquele pequeno investidor ou para quem está querendo começar a conhecer o mercado em relação às corretoras, né, de criptomoeda. Porque a gente conversa com muitas pessoas, alguns entusiastas, inclusive dentro do escritório da Valoro, nós temos no escritório de Petrópolis 2 especialistas em criptomoeda. O foco deles, o conhecimento deles é dedicado a essa área, porque, como eu disse, entendemos que isso é inevitável. Se houver perfil para o cliente testar, ele começar a conhecer, a gente pode recomendar, alguns clientes pedem e a gente começa a trabalhar isso de forma muito ponderada, justamente para equilibrar a carteira. Mas hoje, de forma bem resumida, né, a falta de uma regulamentação que proteja o investidor, não estou dizendo aqui de um sistema onde isso seja custodiado, porque senão a gente entende também que perde até a essência da cripto, como eu expliquei aí, a principal essência dela é você ter a custódia própria, né? Então não é sobre essa regulamentação apenas, mas o próprio sistema de maneira geral, ele ainda precisa ser amadurecido, e aí a gente entende como qualquer outro investimento que concentrar é um risco. Então nós eventualmente conhecemos amigos, pessoas que estão 100% investidas, né, que a gente fala, em cripto e não tem nenhum outro recurso no mercado tradicional, né, no mercado regulado. Ao mesmo tempo, pessoas que têm 100% do patrimônio em imóveis, com baixa liquidez, também é um risco. Então, no geral, o que eu diria sobre cripto é um mercado interessante a se conhecer. Realmente o perfil aí pesa ainda mais nessa análise, e hoje existem instrumentos para quem está talvez querendo conhecer o investidor menos tecnológico, mais conservador. Existem fundos, né, de criptomoedas que a gente chama de fugiu o termo aqui agora, mas são fundos locais que você consegue investir dentro de uma mesma cesta com várias criptomoedas. E aí você pode fazer isso tanto no Brasil quanto no exterior, e conhecendo como que elas funcionam, se familiarizando com a terminologia. É bem diferente do que você investir de forma direta, tendo sua própria carteira ali digital, mas é um caminho que as pessoas podem usar para conhecer e se familiarizando. E a gente trabalha isso de forma natural, né, dentro de todo o portfólio de investimentos que existe. Seguindo aí toda uma diversificação, como você disse, mesmo que não fique restrito a investimentos garantidos pelo fundo garantidor de crédito. Exato. Na prática, o consultor ele vai trabalhar muito provavelmente com uma pequena fração da carteira com produtos garantidos pela FGC. Praticamente essa alocação ela vai se dar justamente ali onde precisa de liquidez, para uma questão de emergência. Essa porção da carteira ela provavelmente estará alocada, né, em ativos com garantia do FGC, e na outra grande parte do patrimônio provavelmente é onde o consultor vai conseguir diversificar e trabalhar melhor a distribuição em produtos que não são do FGC. Aí por isso que é super importante ter uma base de analistas, né, que é o que a Nord oferece,
para analisar esses dados, analisar as empresas e ter o mínimo de segurança, ou o máximo nesse caso, né, de segurança para poder recomendar o produto. Lembrando que não existe investimento sem risco, né? Isso também é uma falácia, não existe. O que você reduz é o nível do risco. Sim, foi muito importante trazer esse lembrete, por mais que façam um excelente trabalho, como todos os investimentos têm um pouco de risco. E Fábio, um tema que eu queria te perguntar, que eu acho interessante trazer aqui para a nossa conversa, na verdade 2 que estão relacionados, que é o planejamento tributário e o planejamento sucessório. Aproveitar aí da sua experiência para contar para a gente um pouco sobre isso. Excelente. Essa parte do planejamento sucessório, né? Nós não navegamos na parte jurídica, apesar de termos parceiros e amigos que trabalham e atuam de forma exemplar nessa linha de instituir empresas, seja uma holding ou uma offshore fora do Brasil, né? Uma empresa fora do Brasil, que é o termo bonito para empresa no exterior, né? Offshore. Então, nós não navegamos de forma direta, implementando, mas nós trazemos parceiros, se fizer sentido, para aquele cliente estruturar uma solução mais complexa. Mas a gente tem instrumentos simples até de se fazer um planejamento sucessório que o consultor ele se utiliza muito, que é a previdência privada, que ela traz tanto o planejamento sucessório quanto o planejamento tributário na mesma cesta, dependendo do perfil do cliente. Então, se nós estivermos falando de um cliente que é CLT, por exemplo, ou que ele pague imposto de renda na fonte, né, de alguma forma, que não seja um empresário, né, que ele já vai ser tributado lá na empresa e quando ele distribui o lucro, ele não vai ter o imposto ali. Então, basicamente, se estivermos falando de um CLT, de um funcionário CLT, a gente consegue estruturar diversas, ou pelo menos 2 ou 3 soluções interessantes para que ele se beneficie de uma redução do imposto imediatamente, que é o famoso PGBL, P de pato, né? Onde as pessoas fazem um aporte ali e o que ela aporta até 12% da renda anual dela, ela consegue abater da base de cálculo do imposto de renda, então isso já é um ganho imediato. Só que existem instrumentos, principalmente tem 2 perfis aí que se encaixam muito nisso. O perfil CLT e que tenha filhos menores de idade, eventualmente filhos pequenos, né? A gente consegue fazer um planejamento muito interessante, incluindo os filhos nesse planejamento, por serem independentes, de forma que, óbvio que é caso a caso, de novo, como eu disse, mas no futuro a gente consegue até isentar 100% do imposto de renda daquele investimento que foi feito dentro de uma estrutura e de um planejamento utilizando o filho ou os filhos. Isso é muito utilizado depois para financiamento de faculdade. Então, você faz ali um fundo de forma bem resumida, né? E lá na frente, quando essa criança estiver na faculdade, por exemplo, ela vai fazer retiradas mensais dentro de uma faixa isenta do imposto de renda. Então, basicamente, você tem um ganho imediato agora, reduz a sua base de cálculo imediatamente e no futuro, eventualmente, fica 100% isento dentro de uma estratégia de resgate que pode ser feita ali no nome do filho, por exemplo. Uma outra estratégia também que é usada com a Previdência em relação ao planejamento sucessório, né, que ainda hoje, existe uma discussão aí jurídica, né, e algumas jurisprudências já que taxam alguns fundos, mas em geral ainda os fundos de previdência eles estão isentos, né, do inventário e dos custos do inventário, de maneira que é muito rápido, né, para o beneficiário da previdência, que eu, por exemplo, posso indicar minha esposa, caso eu venha a falecer, ela ali em 30 dias, em geral, ela pode resgatar aquele valor da previdência sem passar pelo inventário, e isso trazer a liquidez e o recurso imediato que ela precisa para, de fato, fazer um inventário, que é oneroso, que é custoso, caso não tenha sido feito um planejamento sucessório mais completo anteriormente. Então, a Previdência ela também tem esse atributo, tanto do planejamento tributário quanto do planejamento sucessório, que a gente usa muito, né? Os consultores utilizam bastante, de forma até relativamente simples, sem ter que despender aí
um planejamento até jurídico, que em alguns casos é necessário e é essencial. Sim, Fábio, quando você estava comentando, explicando, eu estava pensando justamente isso. Eu que vejo na prática as famílias chegarem para um momento de inventário. Mesmo aqueles que não têm, não fizeram o planejamento, como você disse, mas minimamente o que a gente, sim, de modo geral, vê que o ideal é que tenha uma previdência privada, porque os valores que recebe vão direto para os beneficiários, e isso muitas vezes faz a diferença naquele momento em que perde, por vezes, quem era o provedor da família. Então, ter esse dinheiro entrando num prazo curto é importante. E mais que isso, tem famílias que às vezes não têm um dinheiro assim disponibilizado no momento para as despesas de inventário, de imposto, de pagamento do cartório. Então, receber essa previdência privada ajuda a solucionar o inventário. Então, isso é bom saber que os consultores estão trazendo essa orientação, porque mesmo os clientes que a gente atende, que não optam por fazer um planejamento completo, minimamente a previdência vai ajudar muito a essa família, no momento que já é delicado e difícil de ter perdido alguém e ainda ficar sem recursos financeiros para as despesas. E às vezes também ter um seguro de vida, que também ajuda nesse momento, e ambos recebem independente do inventário. Então isso é importante por vários fatores, mas dentre eles, não ter a incidência do imposto ITCMD, que é caro e tem um projeto de lei para aumentar, e também que a pessoa que faleceu pode escolher os beneficiários, porque às vezes a gente pensa só nos filhos como herdeiros naturais do inventário, mas podem ter outras pessoas que dependiam financeiramente, por vezes um pai, mãe ou até um sobrinho, enfim, que não serão herdeiros naquele inventário, mas numa previdência ou num seguro de vida você consegue amparar outras pessoas que durante a vida dependiam de você e que se vier a faltar pode passar uma dificuldade. Então, o trabalho de vocês é bem amplo, pelo que eu vi. Esse ponto do seguro é excelente também. Dentro do diagnóstico, é justamente relevante avaliar que tipo de solução funciona. Então, para quem é o seguro de vida? Em geral, é para aquela pessoa que ainda não tem um patrimônio constituído, que talvez ela nem vá fazer sentido para ela alocar numa previdência, porque vai demorar demais para ela ter um resguardo, ou pode ser que ela tenha um patrimônio muito imobilizado, mas ela não tenha liquidez para destravar um inventário se ele acontecer. Então, nessa hora, o seguro faz muito sentido, realmente. E a gente trabalha ali muito com o consultor, ele vai trabalhar muito com a realidade, né? Ele não vai ali buscar, muitas vezes, um seguro que vai deixar o beneficiário milionário e rico da noite para o dia. É justamente pensar nessas dores que a doutora comentou. Então, super aderente. E aí, dentro desse ecossistema do consultor, ele também traz, dentro do próprio escritório, existe o serviço de seguro também, que o cliente pode optar e ter toda a cesta de serviços ali no mesmo lugar, né? Super, super relevante esse ponto do seguro, faz todo sentido. E, Fábio, eu vou aproveitar e contar aqui para eles que estão nos acompanhando um ponto que eu considero importante da sua trajetória. 2 anos atrás, maio de 2023, ainda não conhecia o Fábio, enfim, nós fomos fazer um curso em Orlando. Era justamente sobre planejamento patrimonial e sucessório. Esse curso, ninguém se conhecia, chegamos lá, né? Era um grupo de uns 10 alunos, acredito, mais ou menos, pelo que eu me lembro, que ninguém se conhecia, viemos a nos conhecer ali no curso. Mas o que era interessante, desse grupo tinha um casal que estava lá para fazer o curso, para aprender a gerir e fazer um planejamento do próprio patrimônio deles. O Fábio, que era consultor, e o restante, ou seja, 6, 7 outras pessoas, todos advogados. Então, eu lembro que lá mesmo nós até comentamos isso com o Fábio, o que era um diferencial dele, porque o curso lá era mais voltado para advogados e a gente ia aprender a fazer um planejamento de famílias que tivessem patrimônio no Brasil e no exterior. Esse era o objetivo daqueles nossos dias ali de imersão.
mas o Fábio era o único que era um consultor financeiro, sofreu um pouquinho para aprender ali nossos termos técnicos, mas isso eu lembro que comentamos lá, né, os outros advogados também, que era um diferencial perceber que alguém que não era do mundo jurídico tinha essa mesma preocupação nossa de aprender e aprofundar para poder fazer um planejamento para as famílias. Lembra dos nossos termos técnicos todos que você aprendeu lá? Meu Deus, foi um período sensacional. Muito legal ter trazido isso. A gente nem combinamos nada, de verdade aqui, né? Obviamente. Mas realmente foi um período muito proveitoso, porque de fato, para nós que não somos, né, da área do direito, foi um aprendizado, foi um duplo aprendizado, né? Eu pude ali aprender muito sobre questões jurídicas, desenvolver amizades, né, e relacionamentos duradouros desde então, com vários colegas ali, e principalmente o objetivo final ali foi alcançado, né, ou melhor, o objetivo inicial foi alcançado, de entender melhor essas opções que nós temos no exterior, e isso a gente também traz muito, né, para o cliente, o consultor, é importante ele olhar para isso, mas de novo, é importante o cliente entender o objetivo desse tipo de planejamento. Em geral, não está se olhando a rentabilidade ou o crescimento do patrimônio, e sim a redução de risco de estar exposto ao Brasil totalmente, e você deixar uma reserva em outro país que, em geral, tem um sistema jurídico e político mais estável e, eventualmente, também mais seguro. Então, além de você diversificar aqui com uma série de produtos, bancos e serviços, para o cliente que faz sentido explorar esse mercado lá fora, existem várias ferramentas. Existem ferramentas super simples que, de novo, a gente usa o celular aqui em questão de horas. Você está investindo lá nos Estados Unidos, e aí existem algumas regrinhas legais aí, né, para você ficar isento do imposto de inventário também nos Estados Unidos. Basicamente, a gente está falando aí de $60 mil para o investidor estrangeiro que investe lá nos Estados Unidos. Mas existem outras ferramentas mais estruturadas que, em geral, né, os colegas da área do direito conseguem navegar muito bem, mas é super importante o consultor entender essa dinâmica, por mais que ele não faça e execute esse planejamento direto, mas ele estar ao lado do cliente para dar essa segurança de que aquilo que o profissional do direito também está trazendo é interessante, e eu diria até mais do que isso, não é nenhuma desconfiança do profissional do direito, mas muitas vezes o próprio cliente não sabe o que ele precisa considerar, o que ele precisa pedir ali para o advogado, né? Que por mais que talvez tenha experiência, existe uma gama enorme de soluções, e às vezes o cliente ele nem considerou isso. Então, o consultor estar ciente dessas ferramentas é o grande objetivo nesse caso. Não é executar, mas saber o que existe, o que pode funcionar, e depois encaminhar para um profissional como a doutora Maíne, por exemplo, que vai conseguir dar todo o apoio nesse sentido. Né? Sim, Fábio. Nossa, muita coisa para a gente conversar aqui. Acho que eu tinha comentado com você que a gente tenta manter aí o nosso podcast dentro de 1 hora. Então, a gente já está caminhando para os últimos minutos. Se tiver alguma coisa que você gostaria de acrescentar, que faltou a gente comentar. Não, acredito que não. De fato, é um tema muito amplo, né? E dada a heterogeneidade também, né, das pessoas, a gente tenta evitar alguns conceitos técnicos, trazer um pouquinho de algum exemplo que sirva para todo mundo. Eu me lembrei agora do termo, quem perguntou sobre criptomoeda, né? Os fundos que investem em criptomoeda, que você pode utilizar para começar a conhecer, são as ETFs. Então, são fundos que agrupam vários ativos ali dentro. Então, é legal, é uma coisa que dá para começar, quem ainda não começou. Mas, do geral, só agradecer mesmo, né? Gostaria de agradecer mais uma vez esse espaço. De novo, é super relevante. Existe um grande vale, né, de formação financeira na nossa população brasileira. Apenas um dado, só para fechar aqui, não estourar o tempo, mas cerca de dados de 2023, cerca de 22% da população brasileira afirma saber o que é juro composto, mas quando você vai para uma pergunta básica de aplicação, cerca de 8% consegue responder
uma pergunta que envolva juros compostos. Isso é um exemplo, quando a gente fala de educação financeira, de como a gente ainda é carente nisso, e o consultor, apesar de ele não ter o papel de educar, porque não é esse o trabalho dele, né, de ensinar a fazer, mas naturalmente quem se aproxima vai aprendendo, vai desenvolvendo, e isso é uma beleza do trabalho do consultor também, ele contribuir com essa jornada para que as pessoas fiquem realmente mais seguras. E aí existe esse dilema, né? Poxa, será que se eu desenvolver ali o cliente, ele vai continuar, né? Ele vai perpetuar comigo? Antes, o contrário, vira uma relação de confiança, né? Que vai ser duradoura e frutífera, com certeza. Então, muito obrigado mais uma vez pelo espaço, a doutora Maíne, a doutora Clarissa, né? Que não pôde estar aqui, mas meu abraço a ela também, meu agradecimento. E fico à disposição. Se vierem perguntas depois, quiser me encaminhar, a gente responde também com o maior prazer, tá bom? Tá ótimo, Fábio. Nós que agradecemos mais uma vez por ter aceito o convite, pela sua participação. Aprendi muito, acredito que aí todos que nos acompanharam também. Esse episódio vai ficar disponibilizado tanto no Instagram quanto no YouTube. Então, quem assistir depois, se tiver alguma dúvida, como o Fábio já se dispôs aqui a responder, a gente consegue acompanhar essas perguntas. Gostaria de agradecer mais uma vez pela audiência de vocês, pela participação, os comentários, perguntas que aqui enviaram. Agradecer também aos nossos patrocinadores, que é a empresa Extentores Brasil e Master Immigration, que estão conosco desde o início do nosso podcast. E lembrando que o nosso próximo episódio ao vivo será no dia 20 de maio. Esperamos vocês mais uma vez. Obrigada.